Ai, Então, Jesus. sejam todos bem-vindos, né? Vamos começar aqui a nossa reunião clínica, tá? Antes da Sandra e do Davi, né, para ele entrar, se ele não entrar, aí você traz um caso clínico seu, tá, Tânia? Tá ok? Tá, Davi ok. tá sempre atrasadinho. Nossa, eu nunca vi, gente. Como é que pode? Davi é terrível. Nós temos que dar um cartão vermelho para ele. Aí, ó, É, vermelho, tá vendo? Vermelho. É, ó, tá Aí, vendo? tá vendo? vai. Oh, esqueci do meu chimarrão. Não deu tempo. Você toma Gente, chimarrão? como? Namorei um gaúcho, minha filha, 2 anos. Aí, peguei, né? Aí não Aí, teve jeito, né? Teve Virou jeito de cultura. escapar, não. gente, E o hoje nós vamos falar da biopolítica do desejo, tá? desejo. Que lindo. E, Aham. e o título desse seminário é Eu me tornei mulher de mim mesmo, Oh, que chique. né? Ou seja, nós estamos falando das perversões, nós estamos falando das transformações de cada indivíduo dentro das questões dessas constelações, né? Familiares, que igual essa família, né, Tânia, que você está atendendo, Sim. né? Aham. Que leva algum dos sujeitos da família a assumir certas posições perversas, tá? Então vamos lá, vamos tentar entender o que eu quero dizer com isso, né? Ô, professor, Oi, só um minutinho, por favor, antes de eu começar. Se por um acaso eu sair aqui, é porque a campainha tocou e eu não, não tranquilo, atendo, tá? Então, só para tranquilo. avisar. Então vamos lá. Uhum. Direitos e costumes. Ô, gente, eu sempre brinquei com uma frase com vocês vão lembrar, vou repetir ela aqui, reavivar a memória de vocês, que é a seguinte frase: o que legisla o desejo? É o desejo que legisla as leis ou as leis que legisla o desejo? Então, direitos e costumes, na realidade, elas nada mais são do que comportamentos socialmente aprendidos. E as ciências sociais, elas estudam isso no sentido de ver como que o indivíduo na macro-sociedade se estabelece, se comporta dentro desses direitos e costumes de cada cidade, de cada vilarejo, de cada país, de cada cultura, né? Com esses alinhamentos, realizou-se uma estreita circunscrição dos espaços sociais de pertencimento para cada um dos dois sexos. Teve uma distribuição de poderes entre os polos femininos e masculinos. Ó, esqueci de pôr aqui masculino. Então, vamos colocá-los aqui de uma vez. Apareceu, não. Porque eu Tá no branco. está no branco, agora ele vai aparecer. Quer ver? Vai. Puxa aí. Você subiu aí. Agora marca. Aí. Subiu de novo. Entendi. Não, eu entendi o porquê. Aqui é por causa desse banner aqui, ó. Aqui, ó. Já estava aqui. Tá. O banner tampou. Eu Tá não, tampando. Tem que jogar o banner para frente. Davi está chegando aí. Muito bem. Então, na realidade, o que acontece... Ô, Davi, seja bem-vindo. Boa tarde. Oi, Tudo jóia? obrigado, boa tarde. Boa Tudo. tarde, doutor Davi. Boa Então, tarde. na realidade, esse é, a sociedade foi sempre assim, né, gente? Ela que nos determina, não é isso? O que é coisa de mulher, o que é coisa de homem, tá? Mas
como as leis foram escritas e regidas há muito tempo atrás, e principalmente vamos dizer assim, principalmente pós a, a tomada de poder da Igreja Católica, eles determinaram o que eles determinaram, que era coisa de mulher e de homem, principalmente na área sexual, tá? Vamos andando aqui. Olha, mulheres com espaços privados, homens com espaços públicos, ou seja, assim os sexos foram distribuídos entre as demandas de reprodução, espaço privado, ou seja, para se reproduzir, ela tinha que estar na questão do casamento, tá? Isso a partir de 1022, tá? E da produção o espaço público. Então, eles acabaram, desde também dos tempos das hordas mais primitivas, sempre houve essa divisão, né, de trabalho, de posicionamento. As mulheres ficariam com o espaço da agricultura, da criação, da educação dos filhos, e os homens ficariam no espaço da caça, da pesca, da guerra, da proteção, tá? Então, aí, as coisas foram sendo estudadas por Freud, e a gente vê o seguinte, né? Da receptividade, descarga e função do ego. Logo, os conflitos neuróticos produzem entre o id e o ego, ou seja, as mulheres elas foram submissas elas foram submissas e elas, para ter homens que sustentavam os filhos e tomavam conta delas, homens guerreiros, elas também se submetiam. Mas só que tem que o interior delas ficava em grande conflito. Isso sempre foi assim. Nós podemos ver em casos que a gente já até estudou aqui, quando a Vani estava no grupo mais cedo, ela trouxe um caso que a mulher ficou casada porque ela precisava daquele sustento. Então, ela não estava ali por amor, ela estava por estar submissa às questões sociais. Então, muitas mulheres foram educadas, principalmente nas gerações anteriores, elas foram educadas em ser dona de casa, fazer coisas de mulheres e ser submissa ao marido e à prole. O marido é que sustentaria aquilo. Então, lembro aquela pesquisa que eu mandei para vocês, né? A família no túnel do tempo. Estão lembrados? Né? Então, isso sempre trouxe internamente algumas revoltas. Tanto é que, na Idade Média, as mulheres que eram oprimidas, submissas e, como é que eu diria assim, adestradas, essa é a melhor maneira, a serem mulheres do lar, muitas delas, elas se revoltavam internamente. Então, elas eram colocadas como bruxa na Idade Média. E mais adiante houve a questão dos estudos da histeria, né? Principalmente com Marion Charcot. E em 85 o Freud escreve então os primeiros textos de psicanálise, né? É uma política para a arquitetura da histeria, tá? Nós vamos entender isso mais à frente, tá ok? Então, aqui, mulheres com espaços privados, homens com espaços públicos, né? Como já havia falado. Muito bem. Acreditava-se, de fato, que não estava tirando poder social das mulheres em relação
ao poder dos homens, mas somente repartindo socialmente os diversos sexos segundo as virtualidades irrefutáveis das diferenças da natureza. Então, nesse espaço social, a pessoa que gerava era a mulher. E a morte da mulher causaria aos estados, né, ainda não como Estado de Direito, mas causaria grande demanda se elas entrassem no espaço público, entrassem para lutar, entrar para exército, fazer guerra, fazer luta e falecerem, que tomaria conta daquela filharada, daqueles órfãos. Então, alguém teria que se comprometer em tomar conta dessas crianças. Então, por isso que, socialmente, a organização do Estado, né, ou a organização do Estado rudimentar, ele começa a aplicar leis biopolíticas. Repetindo, os diversos sexos são as virtualidades irrefutáveis dessas diferenças naturais. Tá? E aí, claro que, com certeza, nós podemos só imaginar, mas muitas delas, nesses desequilíbrios, e toda pessoa que é criada como um superego rígido, me lembro aqui até da minha mãe dando certas educação, né, para as minhas irmãs. Então, era aprender a bordar, a costurar, a fazer bolo, a fazer comida, sabe? Era dentro daquele espaço privado, ou seja, elas estavam sendo preparadas para ser esposas. E tinha uma delas que não aceitava muito isso, ou seja, aí eu ficava me perguntando, eu sempre fui muito de indagar, e eu ficava me perguntando, uai, a participação do homem é só na rua, fazendo o que ele queria, e ele só trazia assim, a questão financeira, a comida para dentro de casa. E eu, como menino, eu brincava, eu tinha uma vida mais livre. Depois eu tive que começar a trabalhar bem cedo. Então, eu comecei a perceber que, e vendo minhas irmãs, minha irmã mais velha que casou, ela praticamente se entregou só às predas domésticas. Mas eu vi que ela se tornava, assim, às vezes, do nada, eu achava que era do nada, altamente irritável. Ou seja, o superego se opõe a esses investimentos. Porque imagina você ficar 24 horas dentro de uma casa, serviço de casa nunca acaba, né, gente? Principalmente aí as mulheres, né? Lava, passa, faz a comida, limpa a cozinha do almoço, faz o café, lava as louças do café, faz a janta, tem que lavar, ou deixa na pia, acumula para o dia seguinte, quer dizer, e a homaiada só desfrutando, né, da tranquilidade, né? Foi, trabalhou, não quer saber de filho, não quer saber de casa, não quer saber de nada. Muito bem. Então, criou-se, sempre criou um certo desinvestimento. Levou muito tempo, mas antes de levar muito tempo, eu também tenho que falar do seguinte, então, o que sobrava para a mulher era o quê? Para as que se sentiam nesse desinvestimento, nessa essa catexia contrária ao desejo. Restava as doenças mentais. Então, no início do nosso estudo, quando eu mandei aqueles links lá de Barbacena, mandei até um link de um cara que estudou comigo, o Elvésio Raton, que ele era jornalista, ele que fez até aquele filme lá de Barbacena, e o Menino Maluquinho. Ele também fazia psicologia, mas ele queria trabalhar no campo de saúde pública. Filmava, dava palestra, essas coisas assim.
Então, muitas mulheres que foram para Barbacena eram mulheres altamente submissas. E essas repressões levavam ela ao adoecimento, né? Energia, porque quando a energia, o desejo, ele não encontra anteparo fora dele, ele não se perde. Essa energia volta para dentro da pessoa e se torna disponível. Mas se torna disponível para quê? Para lavrar mais um prato? Limpar os pinicos da casa? Né? Na década de 50? E neutralizaria a contracatexia. Ou seja, se eu não coloco para fora, aquilo vai para qual lugar? Para somatizações histéricas, não é? Para as conversões. E aí muitas delas eram internadas e esquecidas lá como loucas, né? Tá? Esboça-se aqui uma concepção da sexualidade pela qual esta se identifica com o imperativo da reprodução da espécie. E aí as mulheres, um quanto de mulheres pós-Idade Média, que não queriam ficar no espaço interno da sexualidade, perdão, da reprodução, e queriam a sexualidade livre, se tornariam prostitutas. E elas seriam, então, retiradas da cidade, colocadas à margem, para que elas pudessem sobreviver à troca da venda do teu corpo, tá? Tudo que pudesse interferir ou até mesmo competir nessa sociedade seria uma ameaça à sociedade. Então, as mulheres que não queriam ter filhos, não eram casadas e que queriam a realização do desejo, são prostitutas. Retirem da cidade. As que se perdiam, são loucas, interna nos manicômios. Os homossexuais seriam mortos. Porque eles seriam uma competição, gente. E nós sabemos que desde que o mundo é mundo, a homossexualidade ela sempre existiu. Não é? E é tratada como algo assim satânico, né? Então vamos lá. A satanização do erotismo, tá? Purificação das bruxas e morte na fogueira, os homossexuais também e os travestis seriam mortos. Mais tarde, na época vitoriana, eu já estou dando um pulo grande aí, como é que fala? Na linha do tempo. Então, como já não podia mais a satanização e nem a punição com morte, então aí que entra a liberação pelos padres, né? Eu até indiquei aquele filme, né? Os Contos do Marquês de Sade. Aí, então, a religião católica libera aquela medicina, também ultrapassada, e a medicina punitiva, a psiquiatria punitiva, com modelos de tratamento de afogar as pessoas, com o modelo de enjaular, amarrar e jogar num fosso de cobras venenosas para a pessoa assustar e voltar à sanidade mental. Tá? Aí, já na época vitoriana, a partir de 1885, né, entra, então, o discurso de Freud. Foi certamente uma instância crítica importante do dispositivo do biopoder. Ou seja, ao mesmo tempo que eles achavam que ele estava apoiando, eles não tinham entendimento do que era a psicanálise,
na realidade, a psicanálise sempre foi e sempre será uma contracultura. E interessante. E até hoje, a maioria dos psicanalistas, gente, eles não têm a capacidade de perceber que a erotização e a sexualidade não está no campo das pulsões, do imaginário. Está no campo do social. Agora, o indivíduo no campo do social, com tudo dividido, e com essa nova política, dando um pulo para agora, com essa nova política como é que eu vou dizer? É isso mesmo, não tem como dizer, não dizer, seria essa política comunista de espaços limitados e espaços abertos a todos. Então, por que aquela lei, na época eu não quis debater com vocês, a lei sobre a questão de gênero, que a criança com 5 anos podia escolher a sexualidade dela? Ô, gente, está baseado em quê? Na biopolítica. Porque a erotização e o sexo sempre pertenceu ao social. Oi, uma mulher ganha um filho, homem. Se ela começar a vestir ele como menina, ele vai crescer como menina. Mas o que essa biopolítica interfere diretamente no imaginário e no psiquismo? Eles não querem nem saber. Desculpa. Eles não querem saber. Que se dane, que vai tratar, que as famílias se danem. Entendeu a questão que você está enfrentando nesse caso, Tânia? E o pior, que o pai desse jovem, ele não consegue tomar conta, ele não consegue perceber que essa rigidez dele e essa introjeção desse pensamento religioso, nada mais, nada menos, ele está sendo e foi moldado dentro dessa política biopolítica. Interessante que ele não consegue pensar, não consegue desamalgamar, deslocar essas questões. E aí, o que passa a acontecer? Ele vai promovendo, através de um efeito dominó, dentro das pregações dele, como pastor, essa biopolítica, a ponto de falar o que falou, e vai botar o filho para fora, que ele não dá conta de homossexualismo. Então, esse espaço social que traz essas confusões, eu diria até certas aberrações no seio familiar, é pela incapacidade de pensar. Gente, torna a repetir a minha frase. O pior inferno é a incapacidade de pensar. E é nesse momento que nós entramos com os instrumentos da psicanálise, ok? Para a libertação, né? Dessas pessoas que estão presas, tá? Segundo Bertman, né, em 1997, olha a ideia desse cidadão, a sexualidade feminina. A ideia difundida durante a Renascença de que a mulher era fonte de perigo, fazia com que esta fosse constantemente vigiada. A mulher deveria ser retirada do convívio social, sendo governada do princípio ao fim da sua vida pelos homens. Ou seja, anularia, e ele fez esse estudo,
e ele confirma esses pensamentos, ele acha que são os pensamentos, que a mulher ela tem que ser tirada da sua vida. Professor, Oi, Sandra. quem que é essa pessoa? Essa pessoa é um teólogo, Sandra. Teólogo? Teólogo. Ô, gente, eu me Falou lembro... uma coisa dessa, né? Não, ele confirmou nos estudos dele sobre as questões dos estudos dos direitos do casamento do homem sobre a mulher. Ô, Sandra, isso em 97. Em 2006, eu tive um embate com um pastor que ele achava que a mulher teria que continuar submissa aos homens. Tanto é que ele estava tendo muito problema com a esposa, aí ele se envolveu com a menininha de 22 anos. Largou e foi... Então, é assim, e aí, aonde eu entro em conflito comigo mesmo, fico pensando assim, gente, que situação é essa? Aonde a pessoa vai, se diz um pastor que prega uma palavra e faz totalmente ao contrário. Que as pessoas adoecidas que estão fazendo esse trabalho de renovação de uma fé, que renovação é essa? Renovar seria confirmar as questões da renascença? E tanto é que, biblicamente, não tem nada falando sobre essas questões, né, de mulher, de homem. E o que diz de Não. submissão na Bíblia também não tem nada a ver com essa submissão que é Não. ensinada para Não nós, é? né? Verdade. Gente, se a gente for estudar eclesiástico, né? Ler é para quem não tem capacidade, né? Mas se a gente for estudar lá deixa bem claro que fala assim, quando vocês entenderem que não são dois, não são duas carnes, são uma só, que não são duas mãos, que não são quatro mãos, são só duas, que não são quatro olhos, são dois, vocês entenderão o que é viver em comunhão. O que lá está querendo dizer, gente? Não é? Não. Ou seja, é um equilíbrio. Ou Sim. seja, uma harmonia onde é que quatro mãos são duas, trabalham para o mesmo objetivo. Sim, então, a mulher é um complemento para o homem, e Sim, vice-versa. e Né? Nós vamos vice-versa. complementar um ao outro. Sim, e A vice-versa. mesma importância que Deus deu para o homem, ele deu para a mulher. Tanto é que ele, né, criou o homem, Sim, sim. criou a mulher da costela do homem. Então, quer dizer, é um só. Né? Seria uma união mesmo de duas pessoas para se tornarem uma. Tanto é que vão deixar suas famílias e vão fazer uma outra família. Uhum. Então, é dentro disso que eu estou levando vocês a pensarem que eu até pergunto, vocês tinham a ideia dessa questão dessa questão que a erotização ela era separado do psiquismo e pertencia ao espaço social? Pois é. Não, eu não tinha assim muito claro isso na minha cabeça, não. Pois é. Também não. Tanto é que essa lei que está sendo debatida aí no Congresso como é que chama? Me faltou aqui o nome, mas é da questão de gêneros, né? Tem um outro nome, tá? Então, uma criança pode escolher. E eles estão baseados nessa biopolítica. Mas e qual que é a sua opinião, professor, em relação a isso? Pois é, até a maior parte dos psicanalistas, Sandra, não se atentam para isso, não estudaram e não escreveram isso.
Então, quando a pessoa chega na nossa clínica falando que ela está querendo ser mulher ou se tornar um homem, né? A gente tem que, no primeiro momento, fazer o trabalho clínico fazendo aquelas limpezas de defesas, percebendo e fazendo um bom diagnóstico. Como assim, professor Sérgio? Porque, na realidade, por exemplo, um homem que quer ser mulher. Eu quero pegar o contrário. Oi? Eu estou querendo pegar o contrário. Um homem que, Que quer assumir o papel de mulher. Não, contrário. Ele tem um visual de mulher, né? Está rotulado como uma mulher e quer virar homem. Tá, também, pode ser Também. assim, tá? Pode? Ou seja, uma mulher que quer virar homem também, Sim, tá? sim. Nós já temos casos, Sandra participou, viu isso de perto. Muitas dessas pessoas, o tanto de conflito que elas entram. A pessoa troca de nome, troca de identidade, não chama mais Tá. Maria Joaquina, agora vai chamar João Grandão. Mas ela vai ter que continuar olhando para si e vendo um corpo feminino. E passando por conflitos internos que ela não vai dar conta. E hoje, o espaço aberto, o espaço público, este espaço público também, ele não como é que fala? Ele fornece profissionais para que dê esse apoio. Ô, gente, em Minas Gerais, só o Hospital Eduardo de Menezes que tem esse trabalho terapêutico. Ô, professor, eu queria tirar uma dúvida aqui em relação a essa transição de sexo, né? É lógico que, de uma certa forma, no sentido fisiológico, não é o natural da pessoa. Nasceu mulher e, de repente, quer virar homem ou vice-versa. E esses conflitos, dentro dessas questões homossexuais, elas são permanentes, mesmo que elas se tratem, se cuidem, façam todo o processo de mudança de sexo, de documento, nome, enfim. Mas no fundo, eu acho que ainda vai haver conflitos neuróticos acompanhando ela ao longo da vida, uma vez que isso não é presa dela. Sim, ou até psicótico, se não tratar antes dessas modificações. Imagina, uma mulher com 40 anos de idade quer se assumir agora como homem. Mas ela teve um nome, uma certidão de batismo, depois um CPF, uma carteira de identidade, se viu nua, teve filhos durante 40 anos da vida dela. De uma forma insuportável de segurar aquele lugar do privado, de ser mulher. E ela quer uma vida livre, como qualquer homem. Entre aspas, né? Livre entre aspas, né? Então, ela trabalha nesse sentido. Mas, depois disso, ela vai ter que enfrentar a família. A sociedade também. Vamos começar pela família. Será que, se os pais forem vivos, os pais vão aceitá-la, vão rechaçá-la? Se tiver filho, será que os filhos vão aceitar ou vão rechaçar? Então, gente, vamos dizer assim, dentro de uma... Como é que eu vou te dizer? Dentro de uma estatística de um grupo a cada 1.000 mulheres que querem virar homens, quantas delas querem de verdade e não sofrem de conflitos? E será que essa mudança ela advém do espaço social
ou do espaço psíquico? É isso que eu fiquei pensando aqui. Entendeu? Essa liberdade que você citou aí agora há pouco, que a mulher está em busca dessa liberdade da forma que o homem tem. Será que ela quer a liberdade, a postura social de um homem, Sim, ou isso está intrínseco na alma da pessoa, essa sim, mudança? sim. E outros sofrimentos que ela viu, pais bêbados batendo na mãe, o complexo de Édipo não resolvido. Então, só ir ali no cartório, entrar na justiça e o juiz autorizar, não lhe dá o direito e a permanência de se sentir mulher, ou, perdão, de se sentir homem, ou um homem se sentir mulher. Há algo muito mais interior que vai estar gritando. É o caso daquele rapaz lá do filme, né? Sim, Da garota lá, como é que chama? a garota dinamarquesa. Dinamarquesa. Ele não conseguiu lidar com a mudança que ele queria, né? Sim, não, não conseguem. Então, isso é como que você conviveu com você há anos e depois você vai ter que se haver com essa troca. Ou um homem, ele se olha no espelho, 40 anos, 30 anos, aí depois simplesmente ele vai lá, faz uma cirurgia, faz a ablação do pênis, agora vai chamar Margarida, e é simples assim. E os amigos dele? E no trabalho dele? Está tendo uma briga judicial pesada de um delegado que trocou de sexo e entrou na justiça para reintegração de posse do direito A dele. função. E aí, pensa assim, ele não pode mais ficar na mesma delegacia. Como é que os antigos detetives dele vão lidar com essa situação? Fala para mim. E ele vai lidar com essa situação. Era casado, as filhas, os filhos. Então, é assim, será que é só atender o meu desejo e pronto, eu estou feliz? Ou tem todo um entorno que foi perpetuado durante 40 anos? E sem Então, contar também essa questão, agora você está falando do delegado, né? Ele quer o direito dele, né, que ele conquistou um concurso, tomou posse, mas isso enquanto homem. Agora, enquanto mulher, ele quer usufruir dessa questão dele, mas lá atrás ele era homem. Então, sim, olha só, é polêmico isso também, né? é muito Então, polêmico, mas aquilo que mais do me que. convém, eu quero. Aquilo que não me convém, a pessoa, a sociedade é obrigada a aceitar. E não pode ser Tá, rechaçado. mas aí dentro dessa lei biopolítica, a questão que eu estou trazendo aqui não é essa. É mais complicada e mais profunda do que essa. Como Sim. essas pessoas vão se haver consigo mesmas? Eu sei de casos e casos. Por exemplo, é uma mulher que se quis tornar homem, perdeu o amor da família, foi rejeitado, teve que se submeter a trabalhos braçais. Aí reclamava porque tinha que fazer trabalho de operário. E era pesado. Então, como uma mulher de 40 anos, acostumada a trabalhar, ser dona de casa, de repente tem que ir para a construção civil, sem estar preparada física e psiquicamente. Então, são coisas que têm que ser mais bem pensadas, mais bem trabalhadas. Porque uma vez você se tornou homem, você voltar no juiz para pedir de ser mulher de novo, não vai ser tão fácil assim. Você rearranjar as, as relações quebradas com mãe, filho, etc., etc., não são tão fáceis. Aí que vem o drama psíquico. É nesse cenário que se instalam as psicoses, as perversões, Depressões.
Em casos mais leves, só de homossexualidade, as neuroses. Aí haja ego para equilibrar tudo isso, né? Sim, sim. Ô, gente, nós, seres humanos, próximos a uma normalidade, tem dia que a gente está em conflito conosco mesmo, com a nossa posição, com a nossa sexualidade, com a nossa modo de enxergar o mundo, não é? Então, vamos andando aqui. Era comum as meninas solteiras naquela época da Renascença, né? E até anos 60, por aí, fim dos anos 60, 70, início 70, fazerem brincadeiras e confidências sexuais com as escravas, com as primas, com as amigas, com as irmãs. Isso eu englobei, no modo geral, tá? Nessa linha de tempo, né? As mulheres casadas também encontravam forma alternativa para garantir a sua sexualidade. O adultério, a homossexualidade, tais condutas apresentavam seus riscos. A lei permitia que a mulher adúltera fosse assassinada, bem tempo atrás. Isso teve fim aqui no Brasil nos anos 70, a partir da metade dos anos 70. Em 76, quando a pantera Ângela Diniz foi morta e o parceiro dela foi preso. Então, existia a lei dos anos, era, se não me engano, de 49, se não me engano, que o homem podia lavar a honra com sangue. Mas essa mas lei... eles querem retornar com isso, né? Tem alguns advogados que entram com esses recursos de que o homem lavou a honra querendo bater ou matar a mulher. Não sei se isso essa lei caiu agora, né? Semana passada. Davi. Ué, Davi, você tá aí? Tá caladinho? Ele tá caladinho, meu filho. Tá só observando a gente não pode olhar para ele, não. Só ele que olha a gente não pode olhar ele, não. Eu ia cutucar ele, mas como viu como é que o silêncio também diz muita coisa? Chega na hora que o cara fala, ele sai da toca, né? A hora que o negócio aperta lá, ele... É isso aí. Então, a lei permitia que a mulher adúltera fosse assassinada por seu marido. A igreja poderia punir as lésbicas, queimadas na fogueira, né? Pudoroso adotado no seu dia a dia, ao receber as mensagens do anatomista em seu relato médico. É o livro que eu indiquei para vocês, O Anatomista. Tá? Então, esse cara, quase que ele foi parar na fogueira também. Ele teve que desmentir isso tudo em 1537, onde é que ele falava que não existiam bruxas, eram mulheres histéricas, que os maridos enjoavam delas, não davam sexo e as colocavam apenas como trabalhadoras braçais de dentro da casa deles. E ele é que descobre o clitóris. Tá? Então, voltamos a essa questão aqui. Olha para vocês verem. Gente, alguém está com alguém falando aí? Então, veja bem, as perspectivas de descarga é função do ego. Eu quero meu sexo. Eu quero meu lugar no espaço social erótico. Mas o psiquismo, ele está sendo contrabalançado pela vontade do id e pela a lei do superego. Nesse instante, então, quando o ego passa a não ter o equilíbrio e a autonomia sobre sobre os movimentos e vontade do sujeito, há uma fratura, há uma fadiga no primeiro momento, há uma perca de desgaste de energia psíquica e uma fadiga, criando uma estrutura patológica. A paixão do feminino. Elementos de metapsicologia para
para um erotismo feminino, condição para que algo do erótico seja despertado. Tá? Na psicanálise, a teorização dessa tensão não é incomum e já foi apresentada por Freud em 1912, no texto sobre a tendência universal à depreciação na esfera do amor, de modo a ressaltar que, de certa forma, a depreciação do outro é a condição para que algo do erótico seja despertado. Então, o que ele quis dizer nesse texto? Para chegar ao amor adulto, equilibrado, genital, a gente só chega ao amor passando pelo corpo. Tá? Se beijando, se abraçando, tendo conjunção carnal. Aí, hoje, nos dias de hoje, se bateu a química, aquele casal, então, vai querer constituir uma família. Mas é interessante. Depois que vem o primeiro filho, olha como é que o espaço social é mais forte do que o psíquico. Então, agora é a mãe do meu filho. Eu não posso mais falar e nem fazer determinadas coisas com ela. Mas, se há um confronto, uma rota de colisão entre o casal, e ela clama pelas funções maritais, esse casal só entra em equilíbrio de novo quando a outra parte admite a negação do amor. A erotização se dá com o quê? Com o olhar, com falas, com atos na cama. Há mulheres que gostam de apanhar, há homens que gostam de fazer papel submisso. Mas na hora que se constitui uma família, essa erotização ela se torna barrada. Porque se eu depreciar a minha mulher como uma qualquer da rua, eu vou ter que tratá-la como tal. E ela agora é uma mulher casada e tem filhos. Ela é uma mãe. Então, quer dizer, olha, essa mulher praticamente foi decretada a ela a perca da sexualidade dela. Gente, por que está tendo esse fenômeno tão grande de divórcio e separação? Ninguém quer mais levar a cruz até o Calvário, né? Eu lembro de alguns casais mais antigos falando, eu vou levar minha cruz até o Calvário, até que a morte me separe. Era o quê? Um rito religioso, na alegria, na tristeza, na riqueza, na pobreza, na saúde e na doença. Por isso que as prostitutas sempre proliferaram no espaço social. Essa é para eu divertir, essa é para casar. E aí, a maior parte que ficava no espaço privado, a partir dos anos 60, com Beth Friedman, ela começa a liberar essas mulheres. Ô, gente, quantas vezes eu vi isso com meus olhos no Dia das Mães? Dá uma panela de pressão, dá um ferro de passar, ué. Credo. Minha mãe falava, não me dê nada de cozinha, de casa. Eu quero é para mim. Panela, não é? No Dia da Mulher, no Dia da Mulher trazia um liquidificador. Ou seja, eu estou te dando, avalizando mais uma vez com esse presente, você pertence ao espaço privado. Você é do fogão ao tanque, do tanque ao fogão à mesa, na cama, quando der.
E aí a gente não sabe por que tantas histerias, tantas crimes passionais, né? Aí ninguém sabe por quê. Que fenômeno é esse? Ok. Então, vamos continuar. Nesse termo, o que propomos é que se possa pensar no meio erótico, como como um afluente da literatura erótica. Já que eu não posso ter, eu posso ler. Mas, hora que eu leio, a minha psique se subverte. Então, eu saio e procuro. Mas que se distingue por apresentar um estilo próprio, decorrente da expressão de uma fantasia masoquista feminina. Tá, ele me dá um soquinho no olho, de vez em quando, mas de vez em quando ele me leva para a cama, ele faz sexo comigo, ele paga a minha comida, dos meus filhos. Tá ótimo. A vida é assim, eu sou feliz assim, Deus quer assim. No eixo de encenar a condição infantil do desamparo e da fragilidade e a sensualidade feminina, como porta-voz de inúmeras saídas de contar para se contar essas condições. Então, enquanto os coronéis de fazenda estavam com suas escravas, a sinhazinha também estava tendo favores sexuais dos escravos. Tá? E, terminando essa parte aqui hoje, em outras palavras, assim que o novo conflito pulsional se faz porta-voz do masoquismo erógeno, o sadismo deixa de ser originário e, consequentemente, o desamparo originário, que enreda a fantasia do masoquismo feminino. Então, a mulher, através daquele sofrimento, se a gente for notar as culturas antigas, as mulheres mais bem-sucedidas eram aquelas mais pálidas, mais fraquinhas. Onde é que elas iam ter as suas empregadas, as suas escravas. Então, esse perfil cultural, que muitas mulheres inteligentes se travestiam dele, era justamente assim. Como eu não tenho uma vida sexual mais livre, também não quero uma vida de ser empregada doméstica, não. Caso com o melhor partido, tenho funcionárias. Oi. A energia elétrica acabou aqui. Daqui a pouco, acho que a minha bateria do computador não vai aguentar. Aí, se cair, é por causa disso. Não, tranquilo. Aí, se não voltar, a gente coloca aí a Tânia, né? E o Davi para, tá? Sim, mas se quiser, eu já dou início. Aí acho que a bateria do computador aqui aguenta um pouquinho. Então tá, só terminar aqui. Nessa perspectiva, sadismo pede a inteligibilidade.